Seja bem-vinda, bem-vindo a mais um episódio do Sabrina Cash Desperte Sua Leoa. Que honra, que satisfação ter você aqui. Nós que estamos sempre reunidos para trazer para você inspiração, conteúdo de qualidade. E eu estou aqui com uma mulher incrível. Fabi, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, muito feliz por estar aqui em São Paulo, essa cidade dos negócios, e principalmente fazendo parte do Leoa Talks, que é um evento que eu acompanho há muito tempo. Muito, muito feliz em estar com vocês. É uma honra para nós do Instituto Além do Conhecimento, não só te receber aqui na nossa casa, como também ter tido a oportunidade de sermos brindados com uma fala tão especial, tão específica, tão necessária. Você vai conhecer mais dela já já. Eu gosto sempre de começar trazendo um pouco, porque obviamente você vai aprofundar, da sua estrutura de currículo. E Fábia, ela tem uma longa jornada dentro da área das finanças, ela vai contar mais sobre isso, e atualmente ela atua como consultora na área financeira, de uma forma completamente, eu diria, diferenciada, de uma forma única, autoral. Ela é mentora, ela é consteladora com foco, depois ela vai também trazer mais sobre isso, nas constelações empresariais. Eu, particularmente, sou apaixonada pelas constelações empresariais. Ela é palestrante, mentora, já desenhando, estruturando uma metodologia de aprofundamento financeiro. Eu diria, eu vejo para pessoas físicas e pessoas jurídicas. Seja muito, muito bem-vinda mais uma vez. Muitíssimo obrigada. Finanças sempre esteve na minha vida, né? Eu decidi ser bancária com 5 anos de idade, inspirada por um tio que seguiu a carreira. E percorri o meu caminho. Comecei na minha cidade, em Cáceres, interior, mas logo eu vi que era pequeno e foi quando eu vim para a capital. Depois de formada, vim para a capital trabalhar em Cuiabá. E foi ali que a minha carreira deslanchou. Então, trabalhei por grandes bancos, HSBC, Bradesco, Banco Safra, fui sócia de um escritório de investimentos da XP. E, por fim, a última instituição estive com o cooperativismo, que foi o Sicredi, que eu acho Uau! que foi para lacrar. Porque durante 20 anos eu aprendi a fazer banco e o último ano eu aprendi a ser cooperativa, que é uma maneira que eu acho que faz todo sentido cooperar com finanças. E foi daí, né, dessa jornada, dessa experiência e trabalhar em diversas áreas, porque eu trabalhei desde o atendimento lá na frente, no caixa automático, até a área de estruturação e estratégia dos bancos, coordenadora de área, então cartão, crédito, câmbio, operações estruturadas de mercado capitais, investimento, tudo isso eu coloquei na minha bagagem no decorrer dos anos. E começou as terapias, foi muito engraçado que ela entrou na minha vida porque o mercado financeiro ele não é fácil, sabe? Ele é Não um é, né? mercado Desafiador. desafiador. Para mulheres, então, é muito mais, porque a gente sabe que culturalmente o ambiente financeiro ele é da energia masculina, né? E as mulheres, para terem sucesso nesse ambiente, ela tomam uma postura masculina. Ela precisa tomar. Teve momentos em que eu fazia gestão de mais de 72 agências. Dessas 72 agências, eu poderia contar nas mãos quantas mulheres eram gerentes de agências. Pouquíssimas. Pouquíssimas. 6, 7 mulheres. E a maioria eram homens. Então, que eu tinha que manter essa parceria e as estratégias para entrega de resultado. Então, eu me posicionei muito na energia masculina, mas chega um ponto que a gente adoece. Não é só pela pressão das metas, não é só pela Pelo cotidiano. cobrança, pelo cotidiano, mas sim porque você se coloca fora do seu lugar. Durante um tempo a gente sustenta, durante mais um tempo a gente suporta e chega um tempo que a gente colapsa. E foi então que as terapias integrativas entraram na minha vida. Inicialmente para você? Para mim, eu fui curada pela terapia, né? Então, eu comecei a fazer as terapias porque eu nunca quis. Eu tive muitos colegas que estavam no remédio controlado e eu falava, Senhor, não me deixe ir por esse caminho, porque
pelo pouco que a gente conhece, sabe que eu sou muito autêntica. E eu tinha medo de descolar da minha identidade, sabe? E eu sempre falei, não, eu não quero entrar para o ramo dos remédios, eu quero ir por outra vertente. Então, fui atrás do reiki, fui atrás do shiatsu, fui atrás da medicina germânica. E a minha vida foi tendo qualidade através disso. Veio a pandemia, primeiros 30 dias de férias, eu nunca tinha tirado 30 dias de férias do banco que eu estava, simplesmente vai para casa, todo mundo que tem férias e fique de férias. E eu falei, o que eu vou fazer? Primeiro dia, faxina geral na casa, segundo dia também, e aí, de repente, veio para mim faculdade de terapias integrativas, online, porque naquele momento estava tudo online. Falei, eu quero aprender mais. E fui. Foi à faculdade, depois me especializei em terapias energéticas, e tudo sempre caminhando para o rumo da prosperidade. Tem um curso dentro da cura prânica que se chama Kriya Shakti. Olha, fala mais para nós. O Kriya Shakti, ele vem originado do Master Showa Kokusui, que é o difusor da cura prânica no mundo inteiro. E ele é um curso que você aprende a co-criar, a alinhar a sua energia para conquistar seus objetivos. De forma geral. Geral. Como é que você descobriu isso? Porque, gente, fala sério, ela estava lá no mundo bancário. É incrível, adoro. Por isso que eu vou cavando, porque eu fico ali trabalhando como nós somos divinos, né? E como a gente tem, quando queremos, e dá para sentir que Fábia, ela quis, ela não silenciou, ela viu e ela usou a expressão colapso. E você pode estar colapsando e você precisa ter atenção a isso. E aí abriu-se um leque para que ela pudesse sair daquele lugar. E ela fez a escolha que ela acreditava que era a escolha consciente para ela, de não ir para um caminho mais tradicional, alopático. Falou, não, eu quero saber mais. E aí, como é que veio, então, esse movimento? E fala mais para a gente dessa cura prânica. A cura prânica, ela trata a nível físico, porque, na verdade, tudo começa no nível energético, depois é que a gente somatiza, né? A física quântica hoje já tem vários experimentos que validam isso, a ciência valida a cura energética. E eu fui evoluindo nos níveis, porque tem o básico, o avançado, aí tem psicoterapia prânica, que é onde você cuida dos problemas psíquicos. E veio, então, autodefesa, para você aprender a cuidar da sua energia e se defender, sabe? Bloquear. E veio o Kriya Shakti. Falei, interessante. Eu já tinha, empiricamente, eu fazia quadro dos sonhos. Para você ter ideia, no ano de 2013, eu fiz um desenho do meu quadro de ano, que eu estava sentadinha ali, da minha maneira, dentro da minha agência, e saiu um aviãozinho para um outro lugar do globo, porque o meu objetivo era ganhar uma viagem internacional. Isso foi em 2003. Em 2018, eu ganhei, como primeira do Brasil, Uau! uma viagem para a Rússia e para Londres. Então, eu já tinha isso muito naturalmente, de co-criar. Era meu. Com as técnicas do Kriya Shakti, eu aprendi a direcionar e potencializar isso. Então, entra com práticas meditativas. A gente sabe que o estado meditativo, ele nos coloca numa conexão divina fantástica, pura. E foi isso que eu aprendi com as formações da cura prânica. Aí não foi o suficiente. Fiz a formação, me formei como terapeuta integrativa, mas chegou e eu sempre ficava na dualidade. E agora? Eu vou ser terapeuta ou eu vou continuar na carreira bancária? Você ainda estava na carreira bancária. Eu estava na carreira bancária. E eu comecei a ficar na dualidade se eu fazia uma coisa ou outra. Uma coisa ou outra, uma coisa ou outra. Foi quando entrou a Ana Lisboa na minha vida. Na verdade, a Ana entrou por conta de um evento da minha mentora financeira hoje, que é a Ítala dos Anjos, que é fundadora e criou a Multiplique Educação Financeira para Mulheres. Olha que legal. Espetacular. E eu entrei para a formação da Ítala, fui para um evento dela, chamada Reach, e a Ana Lisboa estava palestrando. Eu não conhecia. De lá eu já comecei a seguir a Ana e entrei para a Tetese. Olha como tudo vai se conectando, como as conexões vão acontecendo, os elos vão se formando.
Ah, T13 não, foi a T12. E quando veio a T12, eu estava acamada, com um problema, uma complicação cirúrgica, que era uma cirurgia simples, que eu tive endometriose, então tive que fazer um procedimento, mas eu tive uma lesão no nervo perifermo e eu fiquei sem andar. 20 dias, tive que me afastar pela primeira vez no meu trabalho. Então aí a coisa já não ia bem no setor corporativo. Sim. E comecei a fazer a T12, fiz todas 5 semanas ali com a Ana, e no decorrer eu tive um estalo. Falei, eu não preciso fazer uma coisa ou outra. Eu posso fazer as duas coisas. Surgiu Finanças Integrativas. Uau, fala mais sobre isso. Porque no decorrer, na prática do dia a dia das finanças, eu vi o quê? Como as pessoas lidam com dinheiro. Eu Cada queria que um você de até nós. aprofundasse um pouco isso e primeiro trouxesse para nós, aí nesse ponto, para a gente voltar para as finanças integrativas, na tua percepção, por que que o dinheiro é eu não vou dizer o grande, porque seria só pesar demais, um dos grandes desafios e problemas do ser humano? O dinheiro, na verdade, ele é poder, né? E o poder mal administrado, ele causa problema, né? O poder bem administrado, ele traz luz, ele traz paz, ele traz crescimento, ele traz tudo. E aí é que eu comecei a integrar, porque a individualidade, como cada um de nós lida com o dinheiro. Durante a minha carreira, eu tive a oportunidade de tratar com pessoas milionárias. E mesmo os milionários, bem-sucedidos, lidam diferente com o dinheiro. O que é uma pessoa próspera? Eu sempre falo que prosperidade é diferente de ser rico. Boa. A pessoa pode ser rica e não ser próspera. As pessoas prósperas, elas são caridosas. Você pode ver. Todos os milionários e ricos, eles têm o projeto de caridade. Eles são altruístas. Então, eles fazem com que outras pessoas Se beneficiem. se beneficiem. Eles formam uma cadeia onde o dinheiro flui leve e para o crescimento. Eles trabalham muito, com certeza, são pessoas que são focadas, né? Que têm seu mérito, mas ele tem a capacidade de dividir e nunca falta. A pessoa, quanto mais ela distribui o que ela recebe, mais ela ganha. Aí ela tem uma saúde boa, ela faz o exercício e vem toda a parte humana, porque a pessoa próspera, ela integra tudo, né? Todo o sistema, toda a roda da vida dela, ela flui muito bem. E ela tem consciência, muita consciência de que quando uma coisa cai, ele atua imediatamente. E a pessoa rica, e vamos dizer que é só rica do Que a dinheiro, riqueza está ali muito vinculada só ao material, né? ao material. É uma pessoa que ela é egoísta. Até participei de um evento, de um segmento, e que um empresário estava organizando para beneficiar todo mundo, né? E o outro chegou e falou assim, cara, não faz isso. Você está dando a sua receita do bolo para os outros concorrer com você. Então, essa é uma mentalidade de quem é rico, mas não de quem é próspero. E aquele outro que deteve, né, colocou à disposição o seu conhecimento, o que ele faz para dar certo, as boas práticas do negócio aos outros, esse é uma pessoa próspera. É um E tu sente que esse que, dentro da tua história e da tua jornada, porque eu quero que você vá se identificando aí em casa, Leoa, você também, nossos leões que nos assistem. Quem está dentro, porque aqui você não se deu conta, mas você fez um scanner. O scanner com, obviamente, um aprofundamento que você, estando aqui mais tempo, nos traria muito mais. Mas é como se você pudesse ter um hack de quem acessa a riqueza e avança para a prosperidade. E aí você trouxe a prática da caridade, altruísmo, dinheiro flui leve, existe um porquê, existe uma distribuição de riqueza, muito que lhe é dado, a Bíblia fala sobre isso, ainda muito lhe será acrescentado. Você trouxe foco, você trouxe disciplina, você trouxe, sim, um trabalho. E dentro dessa lógica da riqueza, né, dessa riqueza material, tem uma lógica de uma escassez, que é mental. Faz sentido?
Total. Total. Eu uso um exemplo muito entre dois investidores que eu tive na minha história. Então, um tinha um valor muito alto, em que ele confiava a gestão da carteira plenamente. A gente se encontrava 15 minutos uma vez por mês, ou se não tivesse grandes mudanças de mercado, ele nem queria sentar comigo. Fabiana, mantenha a carteira na posição que está. E, no entanto, eu tinha uma pessoa que tinha menos que 10% do volume dele, que ele me chamava 2, 3 vezes por semana para saber de E qualquer... tinha uma agonia? Uma agonia, uma pessoa que sempre, sabe... Parecia que ia ser roubado. Ele não confiava na gestão. Então, em regra, além de um padrão de escassez, de falta de é meu, tem também uma desconfiança. Desconfiança. E um senso de traição, né? Exato. Traição. E aí a gente começa a olhar, eu falei, mas por quê? Se tem... E eu tinha uma carteira aí quase de 400 milhões de investimento, lidava com vários empresários, era só empresa. E eu comecei a observar o comportamento deles na gestão dos negócios, não só na gestão dos recursos que estava comigo. E, cara, quando a gente vai para o sistêmico, a gente pega algumas coisas que você vê que não é dele, né? Que é de um sistema maior, principalmente nas empresas familiares, as dinâmicas familiares. Foi aí que eu fui para onde? Para o Novo Futuro. Falei, vou fazer. Eu já constelava, eu já aplicava a terapia da constelação na minha vida, mudança de carreira, sabe? Tem um banco me fazendo uma proposta. Vamos abrir um campo sobre isso? E o campo é maravilhoso, eu sou apaixonada. Sim. Porque ele se manifesta de uma maneira muito divina. Falei, dentro da empresa faz todo sentido. Total. Porque a empresa é um organismo vivo, né? Vivo, total, total. Mas eu não tinha conhecimento para isso. Dentro da formação de faculdade, da faculdade integrativa, eu tive um módulo de constelação, mas muito superficial. Nada a nível de uma Ana Lisboa. Então eu investi e fui fazer a formação da Ana. E foi aí que o mundo abriu. Foi aí que finanças integrativas, assim, eu afinei o foco para sistêmico. No meio de tudo isso, e eu continuava ali na carreira bancária, né? Porque a gente... Acumulando, né? Acumulando. Só que o sistema, e eu acho que o propósito, né? Eu tinha um propósito, eu sabia o que eu queria fazer, e eu comecei a colocar em prática a minha metodologia. Então, a mentoria nasceu, eu sou coaching também. Eu desenhei um padrão onde eu utilizava ferramentas de coaching, ferramentas terapêuticas, identificando crenças, padrões, sabe? Antes de qualquer planilha, antes de qualquer passo voltado ao financeiro. Até porque, sem curar essa base, hoje a gente atende muitas pessoas, empresários e empresárias aqui no Instituto, e a gente tem esse cuidado de fazer também com muito carinho essa abordagem. Elas não preenchem a planilha na segunda semana. Eu quero até compartilhar isso com você. E se duvidar, elas fogem. Planilha, não. E isso é um comportamento recorrente. Porque todo mundo começa... A consultoria financeira cartesiana, ela começa o quê? Corta o cafezinho, tá gastando muito com iFood, tá fazendo muito isso. E você vai, o quê? No resultado. Você não vai na causa. Tá, mas se a pessoa está pedindo muita comida, se a pessoa está agindo dessa forma... O que está por trás? O que está por trás? E isso eu comecei... É claro que começou em mim, né? A minha vida financeira com a parte integrativa mudou muito. Tu sente que você tratou isso em você também? Com certeza. Meu marido, eu falo, meu marido foi a minha maior cobaia. Ele tinha problemas financeiros quando a gente começou, quando a gente namorava. E aí eu entrei para as terapias e eu fui fazendo os exercícios, levando ele para a constelação, e que bom que ele estava aberto. Ele estava muito parceiro, o Igor é muito parceiro em tudo que eu me proponho. E ele foi mudando de patamar, de mentalidade. Ele era o filho do meio. Então, sempre gerou uma riqueza. A questão principal, esse é um ponto. Os meus mentorados geram muito dinheiro, mas o dinheiro não para. Esse era o padrão do meu marido. Então, eu comecei a aplicar, a gente começou a mudar,
eu era mais segura, mas também não estava. Chegou um ponto em que eu gastava, tinha sempre muitos problemas de saúde, eu estava gastando tudo que eu Seu ganhava dinheiro estava canalizado para ser consumido. consumido, Uhum. consumido, sem estratégia, sem planejamento. E daí eu falei, vou colocar isso à disposição. Foi quando nasceu a ideia, e essa, a minha consteladora há mais de 6 anos, a Heloíse Dorileu, eu comecei a questionar ela, falei, constelação tem tudo a ver com dinheiro. Ela falou, vai estudar, estuda depois, a hora que você entender do que você está Você falando, volta. volta que a gente faz alguma coisa. E chegou a um ponto, né, que ela me chamou, vendo as minhas postagens, meu posicionamento, vamos fazer um workshop nós duas. E nasceu transformando a sua relação com o dinheiro pela visão sistêmica. Aí foi o virar de chave, que eu falei assim, esse negócio faz todo sentido, porque, Sá, na sala, Que mais de lindo. 35 pessoas, tinha desde pessoas que eram prestadora de serviço, como manicure, como diarista, a empresários de empresa que faturavam 1,5 bi que eu atendia como gerente. Com modelos mentais semelhantes? O que Até que tu então, sente? eu achava que não. Que não, né? Quando eu entrei naquele público, eu formatei com ela, a gente sentou, usou a parte sistêmica, entrei com a parte prática, porque eu não posso abandonar a parte prática de jeito Ferramental. nenhum, nunca. E a gente conseguiu montar uma coisa muito legal. Eu olhei, eu falei, como é que eu vou falar uma linguagem que iguale esses dois públicos? E eu consegui. A gente conseguiu entregar, porque os traumas, os bloqueios, as crenças, não importa o seu faturamento. Boa. E é importante a gente ter consciência disso, porque a gente, muitas vezes, dentro de determinadas faixas ou termostatos financeiros, a gente apenas, de forma exclusiva, apenas o não tenho dinheiro. E um olhar de julgamento. Sua fala é muito poderosa nesse sentido, no contexto de que, não, Fabi, ela não tem mais esse problema, é fácil para ela, porque ela já tem o dinheiro. E é muito legal a gente ter essa consciência, porque você vai crescer, você vai avançar, e você precisa ser liberta desse contexto, porque se assim não for, você vai continuar vivendo os mesmos problemas. Exato, exato. E foi, eu sorteei neste evento 5 atendimentos pro bono e eu sentei com inclusive um casal que o esposo e a mulher e o marido fizeram juntos. E era uma situação assim já caótica, que há muitos anos ele sobrevivia, pagava as contas, cartão com R$ 600 por mês, uma família. Em 40 minutos, eu peguei todas as informações, eu aplico um formulário onde eu pego o que ouviu na infância, como foi os pais lidando com dinheiro, e aí aplico as ferramentas. E eu falei para ele, falei, e a gente vai para a prática. Então, eu fiz a leitura do perfil financeiro, familiar, de traumas, de crença, abri os olhos dele, o porquê que tudo acontecia, o porquê que ele tinha chegado Ele naquele passa a ter patrão, clareza. ele passa a ter consciência. Caramba, foi por fidelidade ao meu pai, à minha mãe, foi por isso, foi por... Aí ele entende o comportamento financeiro e aí ele está aberto para ir para as planilhas. Fala, não, eu vou mudar, chegou a hora que eu quero tomar as rédeas da minha vida financeira e eu trabalho muito. E esse casal em específico seguiu o passo a passo, porque eu conheço de banco, então eu falei, você vai neste banco, toma um crédito assim, Dessa natureza. dessa natureza, para você tem que ser dessa taxa a essa taxa, a parcela tem que ficar isso, porque senão não vai fazer sentido para você, você não vai conseguir resolver o seu problema financeiro. Mas você, fazendo isso, você vai conseguir virar o jogo, seu dinheiro vai sobrar. 4 meses depois, a esposa dele me mandou um WhatsApp com uma sessão agradecendo que eu transformei a vida deles. Uau! Ele conseguiu fazer exatamente o plano estratégico que a gente desenhou, tomou recurso, liquidou as dívidas e eles tinham passado a ser investidores. Uau! Olha só. Eu me Sensacional. arrepio, mas E olha o nível de dignidade, de retorno à vida, de restabelecimento de autoestima, autoconfiança, de paz. paz. Porque a dor financeira, ela é castradora. Ela tira a paz, ela rouba o sono, ela te torna muitas vezes inábil a criar,
a sonhar. Então, o seu trabalho, ele vai muito além de simplesmente, como você está sinalizando, olha, sua questão aqui é tira o cafezinho, que muitas vezes não é o problema o cafezinho, ou quem sabe uma estrutura, como você falou, de um volume de comida que é pedido em aplicativo. Às vezes é algo muito mais. Eu acho que daí vem a lógica de raízes, né? Muito Raízes e mais riquezas, é profundo. muito mais profundo. E aí a finança integrativa virou raízes e riquezas. Por quê? Primeiro a gente trabalha a raiz, olha para tudo, para sua história, para da onde você veio, o que fez você chegar até esse resultado. A última mentorada minha foi uma história assim que brilhante. Ela falou para mim: eu tenho um carro tal, uma Land Rover, que não é um carro que muitas pessoas têm, então você já vê que a pessoa Sim. tem um padrão de vida. Vou 2 vezes, 3 vezes por ano para a Europa, mas eu não sei o que acontece, o dinheiro não para. Aí a gente começa a estudar, tá? E comecei a olhar os casos. Ela tinha a bolsa da Hermès com etiqueta que não usava. O que a gente pega? Merecimento. O dinheiro Está atrelado ao ao merecimento. merecimento. E aí a gente começou a olhar. Ela fez um bazar e a gente trabalha na prática. Eu falei assim: você precisa fazer. Primeira coisa Esse é fluxo funcionar. o dinheiro precisa de fluxo. Ele precisa de liberação de espaço, de tirar a energia estagnada para que ele aconteça, para que ele venha e ele circule. Só de coisas com etiqueta que ela comprava e ficava no No armário. guarda-roupa, no armário, ela conseguiu mais de R$ 2.000. Aí ela começou a se Ocupando o animar, espaço. ocupando espaço. Aquelas coisas que eram glamurosas, e eu fiz um desafio. A partir de agora, Usar. todo dia você vai usar uma peça que você. Tá esperando o momento ideal. Exatamente. E essa mulher foi se posicionando. Mulheres, agora eu falo para vocês, ela foi tomando o lugar dela. Nós constelamos a posição dela na empresa. Todas as vezes que ela era chamada, tá, para assumir um projeto, ela fugia, ela não ia à frente, Sabotava. se sabotava. Então, assim, raízes e riquezas, ela não é só o financeiro. Essa minha mentorada, ela teve uma transformação de vida, tão Estilo de vida. estilo, posicionamento dentro da empresa, sabe? De ela falou assim: eu não tenho sonhos. Falei: Uau. como uma pessoa vive sem sonhos? Sem idealizações. E a gente começou, falei: então nós vamos desenhar 5 objetivos até o final desse processo. Ficou faltando um, que era uma carteira de investimento de R$ 50.000. Ela realizou tudo, profissionalmente, os ajustes da empresa, e ela reclamava que a empresa dela e do marido vinham os contratos grandes e não fechava. Eu não sei o que acontece. É praticamente só a gente aqui no Mato Grosso e não fecha, e não fecha, e não fecha. Os contratos grandes começaram a fechar, começaram a O sair. fluxo voltou. O fluxo do dinheiro destravou. Ela falou assim, ela me passava um áudio, eu acho magnífico. Gente, eu não sei o que está acontecendo. Simplesmente, meu marido recebeu aqui, ele conectou 2 pontas, tinha uma empresa que precisava disso e ele conhecia a empresa que tinha um serviço. Ele conectou as duas, ligou um e falou assim: cara, muito obrigado pela indicação, qual que é teu Pix, estou mandando. O outro: ai, muito obrigado pela solução, qual que é teu Pix, eu estou mandando. Uau. Acredita? Acredito. Fá, que incrível. Eu queria que você, eu sinto aqui de trazer isso. Imagina que muitas pessoas estão nos ouvindo e elas estão se identificando. E se você pudesse dar um primeiro passo, porque talvez para algumas pessoas elas estão olhando para nós e dizendo assim: nossa, para elas é fácil. Ah, o que ela está me dizendo não é para mim. Nossa, ela já está dentro de uma outra relação. Imagina que alguém está nos ouvindo agora e ela está com dinâmicas financeiras. E você pudesse dar um conselho para ela de por onde ela começa. E ela, inclusive, precisasse tomar uma decisão e uma atitude agora com base no que você está nos trazendo. O que você diria para ela? Eu diria para olhar para a dor. Porque é a nossa dor que às vezes nos conduz a um caminho de mais dor, sabe? Fala mais disso. Dor que conduz a mais dor. A mais dor. Porque se eu
tem um trauma, um mau relacionamento, vamos puxar aqui para a estrutura sistêmica com a mãe. Eu tenho um mau relacionamento com a mãe, eu não tenho apoio, eu não tenho aquele maternário, eu não tenho aquele amor. E o que a gente quer ser visto e amado pelos nossos pais? Eu desencadeio algum distúrbio financeiro. Por quê? Eu vou buscar curar essa dor, essa ferida, gastando demais em comida, ou em viagens, em luxos, sem planejar. Eu não tenho planejamento da minha vida financeira, eu não tenho controle. Mas o que me faz sair disso é a dor. E encarar essa dor, né? Então, olhe e você gera mais dor, porque até tem uma postagem no meu Instagram que quando você consome, você gasta no cartão, que é o grande vilão, né? Que é juros sobre juros, cheques especiais. Então, se você está nesse patamar de estar endividado com cheque especial e cartão, olhe primeiro para o que te fez chegar nisso. Porque é uma falta de consciência tão grande, você sabe que você está dando um passo errado, você sabe que você está indo para um produto que é prejudicial, de juros altos, mas você dá esse passo. Você faz. Você faz. E é uma sociedade que disfarça, porque você vai conseguir. E sabe o que é mais curioso? Eu quero que você aprofunde isso. Eu atendo pessoas assim que dizem: não, eu fiz porque eu tenho fé e Deus irá prover. Deus provê. E eu acredito que Ele colocou todos nós aqui com uma energia, potencialidade divina de prosperidade, de verdade. Mas a gente não pode atrelar tudo ao divino. O livre-arbítrio, né? Esse é a chave da virada entre o que é divino e o que é livre-arbítrio. Eu ainda brinco, né? Deus fica lá. Meu filho, o caminho da prosperidade é esse. Aí você utiliza do seu livre-arbítrio, você pega a identidade que você construiu, que você acha que é sua, sim, e toma suas decisões. E ainda tem uma frase que a gente tem que tomar muito cuidado hoje, que não é que ela não tenha uma essência, e você vai entender, e Fábio vai desenvolver com a gente, eu quero ouvir sua opinião sobre isso, que é em determinadas rodas, pareça ser até ser. Só que dentro desse parecer até ser, eu vejo pessoas com hábitos de consumo para parecer ser, acreditando que vão ser, e cada vez mais afundadas em dívidas financeiras. Essa é uma parte assim que mexe com uma ferida minha. Conta para nós. Porque eu vivi isso no setor. Você foi para esse lugar? Eu fui para esse lugar, eu estive nesse lugar, porque como eu ia chegar para sentar e negociar. Pronto, chegou com um empresário, um grande empresário do Mato Grosso, se eu não estivesse com a camisa de grife, uma bolsa de grife, um celular da moda, um carro bacana. E esse é um caminho, é uma linha tão tênue entre você poder ser e você querer pertencer. Uau! Então, depois, eu atingi níveis financeiros que me permitiam a chegar nessa condição. Mas teve momentos em que eu me desorientei financeiramente para tentar pertencer. E quando eu olhei e falei, nossa... E foi um ano só, tá? Eu me perdi durante um ano. O restante, durante 3 anos, minha vida financeira foi ok, bacana, eu levei condizente, mas quando eu entrei para o segmento de alta renda na minha carteira, na minha carreira... E a gente faz sem perceber. Sem perceber. Eu entrei no segmento de alta renda, que aí eu lidei com pessoas muito ricas, muito milionárias, e eu quis pertencer àquele lugar. E aí chegou no momento que a minha conta estava devedora. Sim. E tem grandes pessoas influentes na internet que fomentam isso, inclusive, porque eu não vou citar nomes, mas um vídeo que se tornou viral é: se um homem a certa altura não tem o relógio tal, eu vou acreditar que porque ele não tem no pulso aquele relógio tal, aquele cara não deu em nada. É um fracassado. É um fracassado. E aí, imagina, a gente olha para isso e diz, cara, eu preciso, ao tal do eu preciso. Eu preciso, como você está falando, da blusa tal. Eu preciso. O que é que vão pensar de mim se eu chegar com o carro X? E veja, eu quero que você tá muito bom, traga mais disso. Não é que nós não possamos alcançar todas essas coisas, mas o que Fábio está trazendo de consciência é preciso, primeiro,
entender o porquê, veja se essa é a ideia. Exato, Você exato. está fazendo aquela escolha financeira e tem aquele hábito de consumo e primeiro se faz necessário organizar essa estrutura financeira para que você, com consciência, com maturidade, dentro da sua possibilidade, que vai sendo ascendente, possa viabilizar todas essas coisas. Quando é Exatamente. que você se deu conta disso? Meu Deus, eu tô com a blusa, eu tô com a bolsa e não tá legal. Foi quando eu vi, porque eu sempre fui muito organizada financeiramente, e aí eu sempre faço o balanço. Vou fazendo ali o balanço trimestral das minhas finanças, e eu falei, caramba, eu fechei o trimestre negativa. E eu estou precisando pegar um crédito. Não, isso não está certo. Por que que eu fiz isso? Aí eu fui olhar. Eu tinha levado uma vida desregrada, comprei coisas que realmente foi para tentar pertencer àquele ambiente, para que aquelas pessoas me vissem, sabe? Eu falei, não, 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 não dá, porque a gente perde a paz. Quando você vê um saldo negativo, você vê uma conta que você não consegue pagar, vem a insegurança, tudo aquilo que você falou, a insegurança, você Baixa perde o autoestima. sono, estima baixa, você se sente fracassado. E não é isso. Uma mensagem que eu quero falar: se a sua dor financeira hoje te faz sentir assim, não é. O seu resultado financeiro não diz que você é fracassado. Você precisa parar, olhar para a sua história, entender o que te levou a esse comportamento, seja qual for a sua linha de faturamento, o seu nível social, e tratar isso. Então, se eu ouvi os meus pais dizerem que quem tem dinheiro faz coisa errada. Sim. Então, automaticamente, eu vou me colocar numa postura de nunca ter dinheiro porque eu não quero estar errado. Ricos não vão para o céu. Ricos não vão para o céu. Outra coisa, por exemplo, e isso eu vi acontecer também, foi uma pessoa que teve muita escassez na infância. Não pôde nada, não comia nada, sabe? Era Passou muito regrado. fome, era regrado. Quando essa pessoa tem condição financeira, e aí é a parte que ganha-se muito dinheiro, mas o dinheiro não para, ela vai tentar, inconscientemente, realizar tudo aquilo que lhe faltou na infância. E prejudica a fase adulta. Então, um adulto entende os seus traumas de infância, entende aquilo que foi na infância, olha, ressignifica, deixa para trás e vive com estratégia. Sim, as finanças precisam de estratégia e planejamento. Isso tem que acontecer. Mas o meu método, ele olha primeiro para aquela criança que às vezes está ali dentro. Eu olhei para você e já tive a ideia de um curso para ela, porque eu sou dessas. E nós Maravilha. aqui no Instituto, com certeza, vamos ajudá-la, que é começando a organizar a sua vida financeira do zero. É Excelente. do zero. Porque, assim, o que você está falando, algumas pessoas. Eu falo por mim, que sou uma estudiosa, mas tem muita coisa que a gente foi aprendendo. E tem gente que. E algumas pessoas não sabem do zero. É do zero. Sabe? Do zero. O que é o parâmetro financeiro? O que é o dinheiro? Como ele funciona? Para onde ele vai? O que que acontece? Qual a história do dinheiro? Por que que a gente estabelece essas dinâmicas de troca? Dá depois até para fazer uma formação. Já começa a pensar assim, de Nossa, forma eu profunda. tenho vontade de escrever um livro sobre Também isso. vi aqui. Um Também vi livro. aqui um livro. E sabe, Sá, a minha filha agora, a gente vem de uma cultura, a nossa geração vem de uma cultura que nós não tivemos educação financeira. E Totalmente. eu sempre falei, há muitos anos, agora está na moda a educação financeira, mas lá atrás, quando que eu comecei a ganhar bem, e eu não tinha base para saber. E olha que eu estava dentro do meio financeiro, eu sempre estudava muito, eu tinha acesso a produtos variáveis, eu falava direto com Já era o gestores. seu dia a Já dia. era meu dia a dia, eu falava com gestores de fundo e tudo mais, economistas. Então eu aprendi a lidar. Mas educação financeira tem que vir da infância, na base. A minha filha, e aí ela gosta muito de falar, já cresce com uma mentalidade que as pessoas se admiram de ver a Maria Valentina. Ela tem a conta dela de investimento já tem uns 4 anos, eu acho que com 5 anos eu abri a conta dela. Então, ela ganha R$ 100 de mesada. Ela sabe que 30% vai para aplicação. Uau!
Ela entra no aplicativo dela, sobre R$ 30 para aplicar. Aí eu pago uma previdência e o pai paga outra previdência para ela. E ela chega em nós e fala assim: mãe, como é que está o saldo da minha previdência, do meu Olha, investimento? ela já tem consciência desde pequena, Ela né? já tem consciência. Aí teve uma moda das pulseirinhas de miçanga. Mãe, eu vou fazer pulseira de miçanga e vou levar para a escola para vender para os meus coleguinhas, que assim eu posso investir mais. Nossa, E você sabe para que ela tem a poupança dela? Os investimentos? Ela fala bem assim que quando ela for para a faculdade, ela vai comprar o primeiro carro dela. nossa, que incrível, Fábio. E olha, tem outra coisa que me vem aqui de te perguntar e que eu acho também extremamente assustadora. E eu falo, tá, com a condição de advogada há 20 anos. Eu tenho visto muitos colegas sinalizando, estimulando um superendividamento, inclusive com um marketing que, com todo respeito, é extremamente danoso, de uma redução. Não sei se você já viu isso, de uma Revisão de redução e de juros. uma revisão de juros que acaba hiperestimulando as pessoas a continuarem dentro desse lugar que você está trazendo. E é curioso porque depois você olha as notinhas da legenda e, inclusive, conhecendo a própria lei do superendividamento, não é bem assim. Dívida de 90, chamada do Instagram, cuidado com isso. 92 mil de dívida, reduzido para 2 mil. Tu já viu isso? Já tive mentorados que entraram para o processo e me mandavam esse tipo de postagem. Como se dissesse assim, olha, o que você está falando não é bem assim, não. E Existe eu uma saída milagrosa. existe, mas assim, uma das leis da prosperidade e da abundância é o equilíbrio, né? Sistêmico. Então, não é coerente você gastar R$ 10.000 no cartão de crédito, consumir de consumo seu e querer pagar R$ 500. Que é uma mentalidade de muitas pessoas. Muitas A pessoas. vantagenzinha. Tirar vantagem. E assim, na hora que você vai assinar um contrato, ou que você gasta no cartão, ou que você utiliza um cheque especial, você tem consciência do que você está entrando. Raramente, tirando ali alguns públicos que nem aposentados, eu sei que é Sim, uma são turma que vulneráveis são e são vulneráveis, endividados. muito endividados, e aí sim, esse é um público que Vulnerável. é vulnerável, as pessoas tiram proveito Muito. É um muito. outro câncer social Eu financeiro. que já estive, fui gerente de agência do varejo e tinha aposentados na minha base de clientes, mas eu sempre posicionei a minha equipe. Jamais Ofereça abuse aquilo que eles não podem que eles suportar. não podem pagar. Inclusive, teve vezes de sentar filho, neto com aposentado e forçar a pegar empréstimo. Eu não fazia isso, me posicionava mesmo. Eu acho que eu sempre tive uma postura muito ética, sabe, Sabrina? E agora na consultoria também não faço diferente. Os meus valores são inegociáveis. E eu entendo agora as leis dinâmicas do universo da prosperidade e eu vejo isso como um oportunismo. Uau, muito bom você falar sobre isso. É Muito bom. oportunismo. E a gente tem que ter consciência disso. Vai haver outra perda lá na frente. Com certeza. A gente sabe A que gente vai. sabe. Em algum lugar, essa fatura vai chegar. Em algum tempo, seja em você, na próxima geração, nos seus filhos, na sua saúde, não sei. Mas isso vai se ajustar. O universo autoajusta para que a lei do equilíbrio prevaleça. Então eu vejo isso e eu falo, a minha postura é, eu não trabalho desta forma. Existe possibilidade, mas não é tudo isso. Não é que não haja negociação. A Há Eu negociação. negociei. Um exemplo claro, quando eu fiz um crédito imobiliário, que eu comprei uma casa em Cuiabá, a taxa de juros estava em 12%, a nossa taxa básica Selic. E depois teve aquela época que a taxa foi para 2,5%, Uau, uma redução gigante. quase 10%. Então eu cheguei para o meu gerente, eu entendo, falei, olha, eu quero rever a taxa de juro do meu imobiliário, porque nós tivemos uma mudança de mercado muito grande, não faz sentido eu pagar 12,5%, e isso fica de dica para vocês, né? Hoje a gente vive um momento inverso, onde a gente está com taxa de juro lá em Altíssima. cima. Então, quem financiou imóvel, tem financiamentos com taxas antigas, de 2, 3 anos atrás, está muito bem. Não cabe uma revisão de taxa. Mas daqui a alguns anos, quando a nossa taxa baixar, sim. Então, eu cheguei para ele e falei, não está condizente. Condizente com a taxa atual. Essa taxa está superavitária. Eu quero rever, por favor.
sobe-se um processo bancário, ele faz um processinho, sobe, vem a devolutiva, ajustar a minha taxa do imobiliário para 5,80. Uau. Ok, eu saí de 12 e vim para 5,80. Sem advogado, sem oportunismo. Administrativamente. Com estratégia. Falei, é uma estratégia, não faz sentido. Mas você estava atenta e a gente não pode simplesmente, eu ouço também muitas pessoas dizendo, eu não entendo nada de finanças, eu sou ruim com os números, né? Muito. Não E tem. mulheres, nós Eu mulheres. odeio números, eu sou ruim com isso. E não é porque Fabi teve uma jornada dentro do financeiro que a gente não pode também, como mulheres, independentemente da nossa área de atuação, eu quero te ouvir sobre isso, estarmos atentas às mudanças que estão acontecendo à nossa volta, inclusive na área financeira, para buscando profissionais como ela para nos assessorar, dizer, olha, dá para buscar essa revisão aqui. Exato, de uma maneira ética, de uma maneira muito Porque a gente inteligente. fica meio alheia aí. Eu me coloco nesse lugar de, não é a minha área. E eu acho que hoje as pessoas, a gente mudou muito a mentalidade da pessoa ter que fazer tudo ao mesmo tempo. Não. Você tem pessoas competentes, e eu sempre falei para os empresários que eu atendia, porque eu levava soluções financeiras de acordo com o negócio, de acordo com a realidade deles, de acordo com o que a pessoa precisa. Por quê? O seu negócio, se é empreendedora, é empreender. É cuidar do seu negócio, é fazer o seu faturamento aumentar. Então, quem precisa ter esse olhar? A pessoa responsável pelo seu financeiro. Ah, Fabi, mas eu sou tudo. Eu sou a que vende, eu sou a que faz o marketing, eu sou a que cuida do financeiro. Então, dedique-se um pouco. Tire Um 30, tempo. 40 minutos do seu dia, 2, 3 vezes por semana, para entender os seus negócios, entender Excelente os seus dica. números. Por quê? Planejamento financeiro, ele não tem receita do bolo. Quanto mais a gente faz, menos vai precisar fazer. Porque isso você vai fazendo, você vai tendo controle, você vai tendo domínio sobre aquilo, e você vai fazendo menos. É como se você fosse alinhando uma engrenagem, que até então estava desordenada, né? Exato. Então, assim, você, no primeiro momento, eu já tive mentoradas que não conseguiram fazer a planilha de diagnóstico financeiro, que é colocar ali tudo que recebe e tudo que ganha. E eu ter que sentar 1h30 de Zoom para poder fazer. Mas isso não era sobre A planilha em a si. planilha em si. Era sobre a resistência de olhar para aquilo, que a situação realmente estava preocupante, e ter domínio. Depois que a gente sentou e fizemos os primeiros 90 dias, aí eu sentei, foi menos tempo para fazer os próximos 90 dias. Depois ela gastou muito menos tempo, 15 minutos ela atualizava a planilha dela e aquilo ia renovando. Então, essa é a questão. No começo, dói. Dói. Se apropriar da realidade. Exato, encarar aquilo. E por mais que a pessoa ache que não tem solução, porque a maioria das pessoas que tem problema financeiro fala, não tem solução. Existe solução. Se eu estou aqui para falar com vocês e eu tenho tido sucesso, existe solução para tudo, né? Então, a gente olha, desenha as possibilidades, a pessoa se habitua àquele comportamento, àquele acompanhamento, e menos ela vai fazendo. É a dinâmica, se torna fácil. Ai, que delícia! Gente, a gente vai ter que marcar uma segunda edição. Eu quero que você traga para nós uma frase, uma mensagem. Eu acho que a gente está tanto nesse campo para que a gente possa imortalizar esse momento. Não precisa ser uma frase, pode ser uma mensagem que, diante do que está posto aqui no nosso campo, você sente de deixar para a nossa audiência, para que as pessoas possam receber. Nós já recebemos tanto, mas elas possam receber esse afago final dessa Fabi Castro maravilhosa que está aqui no Sabrina Cast. Eu acho que a frase que fica, e eu falo muito, em tudo que eu vou fazer, eu peço que Deus haja em mim, sabe? E eu vejo ele agindo na vida das pessoas. Porque eu realmente acredito que Deus colocou cada um de nós nessa terra. Eu falo, e às vezes os meus alunos riem, nós somos o espermatozoide campeão. Uau! Nós começamos campeões. Então, se você venceu para vir à vida, você é o sopro divino e a presença divina nessa terra, você tem total direito de ser próspero
abundante, feliz e realizado. E isso acontece quando você tem uma reserva da paz, quando você tem segurança financeira. E o dinheiro, ele é muito bom. Ele é a ferramenta em que faz com que a gente viva e não sobreviva. Porque muita gente vem sobrevivendo financeiramente. Então, hoje eu quero falar para você que você pode, que Deus te abençoa a ser próspero e abundante. Você recebe a bênção dos céus para atingir um estágio financeiro que você nunca imaginou. Uau! Permita-se a receber essa bênção. Uau! Eu quero o seu arroba, porque vocês vão procurar a Fabi, vão falar para ela: nossa, que podcast incrível! Quero saber mais de você, do seu trabalho. Como é que a gente te encontra nas redes? Meu Instagram é Fabiana Castro, com Y, traço consultorias. Ali já tem várias postagens a respeito de finanças integrativas, tem uns sites estratégicos. E o meu telefone, né, para quem quiser entrar em contato pelo WhatsApp, lá no Instagram tem o link Ótimo, direto pelo ótimo. WhatsApp. Só clica lá. Só clica lá na bio, vai ter meu WhatsApp e a gente conversa, agenda um Zoom, faz um diagnóstico. Estou à disposição. Muito, muito bom. Gente, curte, comenta, compartilha. Você sabe que aqui no Instituto Além do Conhecimento a gente monetiza aquilo que você sabe e muitas vezes você nem acredita que você sabe. Você vê que eu fui ouvindo a Fabi aqui, eu já comecei a extrair uma série de possibilidades para que ela possa liberar cada vez mais aquilo que ela carrega e, por que não, monetizar como fluxo de vida, e a gente aprendeu tanto com ela. Compartilha com alguém, seja generosa com essa mensagem, seja generoso, faça ela chegar cada vez mais longe. Esse é um tema tão fundamental, tão emblemático, que é tão visceral e ao mesmo tempo traz a necessidade de ser cada vez mais popular, porque não faz sentido que o Brasil seja um país tão próspero, tão abundante, inclusive em riquezas naturais, e segundo dados, inclusive, do último Vitude Summit que eu fui, esse dado talvez não esteja mais atual, mas só para a gente ter uma base, 75 milhões de brasileiros estavam na linha do endividamento, tendo problemas de saúde mental a partir daí, e apenas, eu me lembro que o palestrante falou, 2% da população tem coragem de buscar ajuda profissional. Então, aqui está uma grande oportunidade para você. Um beijo muito especial e até a próxima.